Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa, estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus com você, amém? Então hoje eu quero falar de um outro tema, né? Um tema que vai mexer com a sua mente, o seu entendimento, sobre coisas preciosas que o Senhor nos entrega e às vezes a gente se acostuma com essas coisas. Então hoje eu quero trazer essa palavra de reflexão para você, mas antes de entrar na palavra, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para que você possa receber todas as notificações de quando nós estivermos ao vivo, como agora, compartilhando essa palavra de Deus com você, amém? Então, sem demoras, hoje eu quero falar no livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos ler o 19 e o 20. São 2 versículos e eu vou contextualizar eles para você, para que você possa entender aquilo que eu quero passar, trazendo para os nossos dias de hoje, coisas grandes e especiais que o Senhor tem para nós, e eu quero que você receba essa palavra do fundo do seu coração. Amém? Vamos então ler os 2 versículos para a gente iniciar essa palavra. Antes eu gostaria de pedir para você me seguir no Instagram, @janalisboas e @placechurchoficial. É o Instagram meu pessoal e o Instagram da igreja, onde você pode também acompanhar as nossas lives dos cultos, curtir as nossas lives, assistir, receber palavras da parte de Deus. E no meu Instagram também eu abordo muitos outros temas que podem ajudar você na palavra e no entendimento da Escritura Sagrada, amém? Então vamos à leitura da palavra em Juízes capítulo 16, versículo 19 e 20, amém? Diz o seguinte: fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Essa palavra é uma palavra que eu considero muito triste, e eu vou explicar para você o porquê. Porque fala a história de um homem chamado Sansão, e talvez você já tenha ouvido falar nessa história, é uma história famosa biblicamente, porém eu quero contextualizá-la para você entender. Sansão, quando foi gerado no ventre da sua mãe, Deus entregou algo especial para ela e falou: olha, esse filho que você vai gerar, estou conjecturando para você entender, eu não vou ler o texto porque é um texto longo. Mas quando o seu filho nascer, ele é uma criança nazireu. E se você não entende o que é um nazireu, eu vou explicar aqui. O nazireu é uma pessoa, né, uma criança, uma pessoa específica, que Deus entrega algo especial para ela, da parte de Deus. No caso de Sansão, ele tinha uma força que era sobrenatural. E para que ele pudesse manter essa força, ele deveria seguir muitas coisas. Por exemplo, ele não poderia ter contato com um animal morto, ele não poderia beber determinado tipo de bebida, ele não poderia raspar a cabeça. Então tinham várias coisas que um nazireu não poderia fazer. Então, ele não poderia raspar a cabeça, né? Então ele tinha que ter o seu cabelo grande, ele tinha que cuidar com outras coisas também, porque ele era um homem separado por Deus. Isso era nazireu. O nazireu é o nome dado para uma pessoa que era separado por Deus. E eu estou fazendo de uma maneira simples para que você possa compreender. Então o nazireu, ele tinha uma vida separada para Deus e ele tinha algo poderoso da parte de Deus. Deus entregou para ele, no caso de Sansão, uma força sobremaneira, né, muito forte. Ele era muito forte, sabe? Então era uma força sobrenatural. E a Bíblia fala de várias maneiras, né, como essa força dele era grandiosa. Então ele conhece uma mulher, e essa mulher é chamada de Dalila,
essa mulher é uma mulher que foi convocada pelos filisteus para seduzir Sansão. Por quê? Porque os filisteus eram um povo contra o povo de Deus. Então, como Sansão era de Deus, na prática ele deveria lutar contra os filisteus. Só que os filisteus chamam Dalila e falam para ela: olha, você precisa descobrir da onde vem a fonte da força dele. Porque com essa força a gente precisa descobrir da onde vem pra gente tentar tirar essa força dele. E aí Dalila seduz Sansão, e nessa sedução ela tenta de diversas maneiras convencer ele a entregar o seu segredo. E algumas vezes ele conta uma mentirinha para ela, dizendo: ah, o meu cabelo é se você trançar ele com panos, se você fizer isso, isso, isso. E aí todas as vezes que ele dava uma indicação falsa para ela sobre o que era a fonte da força dele, ela ia lá, contava para os filisteus e eles tentavam, descobrir efetivamente se era isso. E ele enganou ela muitas vezes. Mas tem um dado momento que ele abre o coração para ela e fala a verdade. E é o versículo que a gente lê no 18. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vem agora, mas essa vez porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela levando toda a prata prometida, ou seja, ela vende ele para que ele entregue o segredo dele. E aí ele entregou o segredo e ela foi receber o dinheiro. E ela vai e raspa a cabeça de Sansão. E qual a reflexão, Janaína, que você quer trazer com isso? A reflexão que eu quero trazer para você hoje é a respeito do entendimento de que muitas vezes Deus nos dá coisas que são preciosas aos olhos de Deus e que a gente não pode ter contato ou falar para qualquer pessoa. Porque as pessoas não vão entender, ou muito pelo contrário, vão querer nos vender, vão querer nos ludibriar ou tentar fazer com que a gente paralise diante daquela potência que a gente tem. Então você tem que entender que ele estava numa briga, o povo que não era de Deus e ele que fazia parte do povo de Deus, em uma batalha onde um tem que vencer. E eu quero trazer isso para a nossa vida, para dizer para você que vão existir coisas que Deus vai te entregar e estratégias que Deus vai te dar para que você vença a batalha que você está vivendo, porém você não pode compartilhar com todo mundo. Por quê? Porque as pessoas vão lançar palavras para te desacreditar, para fazer com que você não tenha fé, para fazer com que você não haja em cima da palavra, porque tudo que o inimigo quer é paralisar o propósito que Deus tem na tua vida. Então, por exemplo, quando eu estava na batalha para a conversão do meu esposo, às vezes eu caía na asneira de abrir a minha boca para falar para um para outro que eu acreditava na conversão do meu esposo. E algumas pessoas falavam: olha, vai ser muito difícil, ele é daquele grupo, ele ganha dinheiro com isso, ele não vai abrir mão. Entende? Então eu abri a boca para falar de coisas que as pessoas não conseguiam entender, mas que Deus já tinha falado comigo que faria. Então, se Deus falou com você que vai fazer e que vai te entregar algo que é para o propósito dele, porque hoje nós somos líderes de uma igreja, nós lideramos pessoas, nós somos pessoas ousadas na fé, agimos em cima de uma palavra, mesmo que não tenha recurso, nós nos movimentamos por palavra e não por recursos. Então, você pensa, quantas pessoas a gente vem ganhando para Jesus, falando do amor dele, e se eu lá atrás tivesse dado ouvido para quem não acreditava naquilo que Deus revelou para mim? Então o que eu quero fazer com que você reflita é que muitas vezes Deus vai dar algo da parte dele para você, onde você precisa acreditar, ainda que todo mundo não acredite e que vá lançar palavras contrárias para que você não venha agir. Imagina se eu paro de orar
Imagina se eu paro de ser sábia dentro da minha casa. Imagina se eu começo a continuar brigando com meu esposo. Imagina se eu não me posiciono como uma mulher de Deus. Imagina onde eu estaria hoje. Provavelmente estaria solteira ou mãe de uma criança que o pai não ia querer assumir, ou vivendo na farra, ou vivendo... Entende? Que o propósito que Deus tem para minha vida é muito maior e Ele vai ter a necessidade de eu abrir mão de muitas coisas. Então, para que Sansão tivesse a força que ele tinha, ele precisou abrir mão de coisas na vida dele. Mas no momento que ele começou a errar, ele teve contato com um animal morto, ele foi se envolver com uma mulher que ele não deveria se envolver, ele se deitou com essa mulher sendo que ele era separado por Deus, ele abriu a boca para falar aquilo que Deus não queria que ele contasse para ninguém. Ele perdeu a força dele. Olha o que diz o versículo 20. Então Dalila o chamou: Sansão, viu, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Presta atenção. O Senhor, ele quer estar em você através do Espírito Santo. Mas para isso, para que você tenha o poder de Deus sobre a tua vida, para que você venha manifestar as coisas de Deus, para que você venha viver o sobrenatural de Deus na tua vida, vão haver coisas que você não pode ter parte com elas, para que o Senhor venha fortalecer o teu espírito e matar a sua carne. Sansão começou a dar lugar à carne dele. Ele achou que a força dele era dele, mas a força dele vinha do Senhor. Entende que a tua força, a tua fé, o teu movimento, ele tem que vir do Senhor e não de você mesmo. Porque a partir do momento que você acha que vem de você, você está pronto para perder aquilo que é sobrenatural, que está sobre a tua vida. Entenda, Deus tem algo poderoso e especial na tua vida para realizar. E eu não estou dizendo aqui que é efetivamente o seu casamento. Não sei qual é a situação que você vive. Tem pessoas que Deus vai arrancar da tua vida. Tem pessoas que você não pode ter parte com elas. Tem coisas que Deus vai restaurar. Tem coisas que Deus vai colocar. Então você precisa entender que, voltando os seus olhos para o Senhor, Ele vai dizer aquilo que vai ficar na sua vida e aquilo que tem que sair. Ele vai dizer para você: isso eu não quero que você tenha contato, isso você pode ter contato. Entende que o propósito do Senhor é muito maior. Hoje é o que eu falo para vocês: eu tenho uma casa, um marido, 2 filhos, uma igreja, minha empresa, minhas ovelhas que o Senhor pela infinita misericórdia me concedeu, pessoas que eu cuido, pessoas que crescem, pessoas que amadurecem, que evoluem na presença do Senhor. E tudo isso por quê? Porque eu cumpro a vontade que é dele, não é minha. Porque a verdade seja dita, irmão, para mim seria muito mais fácil ficar deitada na minha casa sem estar aqui pregando, sem estar trabalhando na igreja. Por quê? Porque eu deixo de estar com os meus filhos, deixo de estar com o meu esposo para estar na casa do Senhor. Hoje, por exemplo, eu passei a manhã inteira limpando a casa do Senhor. Não é mérito, isso é minha obrigação. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu amo a casa do Senhor, eu sou grata por tudo que Ele fez na minha vida. Então eu deixei aqui meu esposo, meus 2 filhos e fui limpar a casa de Deus. Tem dia que vai o meu marido, tem dia que eu levo os meus filhos. Por quê? Porque maior é o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Então entenda, o Senhor levantou Sansão para ser um juiz de Israel, para libertar Israel, para julgar Israel. Mas ele preferiu dar ouvido às coisas da carne dele. Então entenda, se o Senhor vai restaurar o teu casamento ou não, isso não vai interferir no teu relacionamento com Deus. Porque se o Senhor não restaurar, Ele continua sendo Deus. Se Ele restaurar, Ele continua sendo Deus. Mas quem é Ele para você? É isso que você precisa entender. Quem é o Senhor na tua vida? Qual é o propósito que Ele tem estabelecido na tua vida? Entende? Não é sobre eu ou sobre você. Não é sobre mim ou sobre você, perdão, é sobre o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Entende?
é muito além do que os nossos olhos podem ver e contemplar. É muito além do que a nossa mente é capaz de alcançar. Eu nunca imaginei que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Nem nos meus... nunca, gente, nunca imaginei. Se alguém chegasse para mim há 5 anos e falasse assim, você vai ser pastora e presidente junto com teu esposo de uma igreja, eu ia falar, você tá louco, não existe essa possibilidade. Deus não me chamou para isso. Mas não, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e eu digo para ele, eis-me aqui. E eu, não conformada só em pregar às vezes na minha igreja, eu fiz o propósito do Senhor de estar aqui pregando todos os dias esse ano, para que você pudesse receber mais daquilo que o Senhor tem me entregue e que tem transformado a minha vida e que pode transformar a sua. Amém? Que você receba essa palavra poderosa da parte do Senhor para a tua vida, porque Ele é o único capaz de mudar a história. E se você quiser entender um pouco mais da história de Sansão, depois de um determinado momento, ele vira chacota na mão dos filisteus, ele é envergonhado nas mãos dos filisteus, mas ele, em um momento, ele se volta para o Senhor e fala, Senhor, pelo menos pela última vez, coloque em mim o teu poder novamente. O Senhor concede isso a ele. E aí ele vai e destrói todo aquele ambiente, os filisteus morrem e Deus restaura aquela situação, mas infelizmente Sansão perdeu a vida nisso. Então a gente tem que entender que muitas coisas que o Senhor faz na nossa vida é para a nossa vida, não é para a nossa morte. Mas muitas pessoas preferem morrer do que estar na presença do Senhor. O que você tem preferido? Mesmo que doa na sua carne, estar em vida na presença do Senhor ou viver numa morte lenta e eterna. Entende? Então que o Senhor venha abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Amanhã às 22 horas eu vou estar aqui no mesmo horário para conversar com você e dar mais uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Receba essa palavra poderosa da parte do Senhor, que Deus te abençoe e que Jesus entre na tua casa com o Espírito Santo e faça morada e mude tudo de lugar e transforme a tua vida. Em nome de Jesus, eu te espero amanhã para mais um vídeo aqui no meu canal.